Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje estou aqui para fazer mais um pós-jogo, dessa vez para falar de Guarani e Botafogo de Ribeirão, talvez o jogo mais triste do ano e um dos piores que o Guarani conseguiu fazer. Um dos mais tristes para mim também, até porque, como eu falei na mesa redonda junto com o Pezão, na quinta-feira que a gente fez em live, eu era muito pequeno em 2009, sou 02, então em 2009 era muito pequeno, não tinha dimensão do que estava acontecendo naquela Série B, então pouco me recordo assim dos jogos necessariamente, me lembro até de um ou outro jogo, mas bom, não tenho aquela memória nítida do que realmente rolou, então eu estava realmente acreditando muito que o Guarani tinha uma possibilidade de conseguir subir, o Guarani tinha chances claras de subir de divisão. Com a derrota de ontem, isso complicou muito. O Guarani conseguiu colocar a sua chance clara de acesso no nariz, bem como disse o Léo ontem, e agora as coisas se complicam muito mais, até porque o time tem que ganhar 2 jogos fora para conseguir subir. Ainda tem chance? Ainda tem chance. Depende só dele? Ainda pode depender só dele. Mas então vai jogar contra o Londrina fora e contra o Atlético Goianiense fora. E sabendo da forma que o nosso Mister Humberto Loser arma nosso time para jogar fora de casa, e como armou ontem também, a gente sabe que é um time defensivo que não vai ter uma jogada para criar. Espero que queime minha língua, mas é um retrato falado de tudo que aconteceu durante essa Série B com o Pivete e com o Humberto Loser. O time do Guarani abdica do futebol fora de casa e não soma pontos praticamente. Bom, começar falando as escalações de Guarani e Botafogo. Guarani veio a campo num 4-4-2, bem estranho, inclusive, diga-se de passagem, com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. O meio de campo era composto por Bruno José na direita, João Vitor na meia esquerda, Matheus Barbosa volantes e Matheus Buenos, a dupla de Matheus como volantes. Lá na frente, Bruno Mendes e Regis. O Botafogo veio jogar no esquema que a gente não está muito acostumado a ver na Série B, até um pouco raro, que foi jogar num 5-2-3. Começou com o Matheus no gol, o Erickson na zaga, Diogo Silva, camisa 3, e Márcio Silva, camisa 4. Os alas do time eram Patrick Bray e o camisa 7, Tássio. Dos volantes, Tarek e Guilherme Mantuan. Guilherme Mantuan não é aquele que foi vendido para o Zenit, é o irmão dele, mas também revelado no Corinthians. Na frente, na ponta esquerda, Jonas Toró, centralizado Osman, e na direita, na ponta direita, Guilherme Madruga. Um esquema até um pouco diferente do que o Botafogo tem utilizado nos últimos jogos. Destaque desse time no Botafogo, na minha opinião, é a forma que os dois alas conseguem voltar para a linha de marcação e formar a linha de 5, e a forma como eles conseguem avançar um pouco a marcação e formar uma linha de 4 no meio campo. Junto com isso, os dois pontas, na realidade, não são bem pontas, são quase dois meias, um pouquinho mais abertos. Então, em muitos momentos, o time do Botafogo tinha 4, 5, 6 jogadores no meio campo, só com o Osman um pouco mais à frente e os 3 defensores. É o time que fazia uma saída de bola lá, Volpiana também, sustentada por 3 defensores, o Márcio Silva, o Diogo Silva e o Erickson. O Erickson fazia muito bem, era muito importante nessa saída de bola porque ele sabia conduzir em progressão, né, fazer a condução e quebrar a primeira linha de marcação do Guarani com a bola. O Tarek é quem movimenta esse time do Botafogo, é quem dá ritmo, é quem dá o passe, é quem consegue distribuir o jogo. O Mantuan é o volante um pouco mais arriscado, né? Ele é responsável por dar um passe mais arriscado, por quebrar uma linha de marcação com um passe que às vezes você não está esperando. E o Osman fica se movimentando e provocando o zagueiro a partida inteira. O Guarani, logo no começo do jogo, cara, ainda no primeiro tempo, aos 30 e poucos minutos de jogo, 34 minutos de jogo, o Guarani sofre com um cartão vermelho, que na minha opinião, eu depois de ver o lance, mantenho minha opinião, não era um lance para cartão vermelho, só que eu também agora passo a atribuir um pouco mais de culpa ao Lucão, porque, cara, ele tem o contato, ele faz o contato com o jogador do Botafogo e ele foi muito ingênuo na jogada, assim, foi muito leigo, sabe? Porque você
sai do contato do jogador, do atacante, e já procura se posicionar numa situação para fazer a sobra daquela jogada, ou talvez para ele mesmo já ir de encontro no 1 contra 1 contra o Toró, que é quem estava no lance. Para mim, a falha do juiz e mais uma falha grotesca, o Guarani sendo prejudicado mais uma vez dentro de casa, coisa que aconteceu muitas vezes nesse campeonato brasileiro. O Guarani no primeiro tempo tendo jogador expulso de forma irregular. Mais uma vez, para mim, acho que não era um lance de expulsão, tanto quanto no jogo contra o Vila Nova. Também não era expulsão do Matheus Bueno. Bicho, começa a ficar muito complicado essa situação, até porque o juiz é muito ruim e a gente começa a desacreditar que seja só ruindade, mas que também possa ser até... Bom, vocês sabem, e eu acho que eu nem posso falar isso aqui. Enfim, a gente começa a desacreditar que seja só ruindade. Muita falta invertida. Se esse lance do Lucão foi para cartão vermelho, no segundo tempo teve um lance muito semelhante que o Derek põe na frente, em cima do camisa 3, Diogo Silva, e a jogada é praticamente a mesma, e o juiz sequer marcou falta. No jogo contra o Vila Nova, o Derek tem a mesma jogada, e o Nonato faz a mesma falta, só que não foi falta, mas não foi para cartão naquela situação. Não há critério, parece que contra o Guarani não tem critério e as coisas seguem assim. E no começo do Campeonato Paulista, o nosso presidente, o nosso CEO, diretor de não sei o que lá, vai estar na CBF postando fotinha com a camisa junto com o presidente da federação, seja lá o que for. É muito decepcionante isso. E pensar que anos atrás, assim, eu digo, até muito pelo que eu ouço do meu pai, isso não aconteceria de forma alguma. Então o Guarani ficou a maior parte do jogo com 10. O Valber entrou no lugar do Lucão e o Regis foi substituído. Cara, eu vi muita gente falando que o Regis não estava jogando bem, o Regis não foi bem. Eu realmente também acho que não conseguiu extrair tudo que podia extrair dele. Mas vendo ali da cabine, ele era o jogador que mais se movimentava em campo. Ele era o jogador que mais corria e as duas vezes que ele baixou a sua linha de atuação, que ele estava jogando no entrelinhas, né? Ele estava jogando como um segundo atacante na frente do zagueiro e nas costas do volante. As duas vezes que ele baixou para ir pegar a bola no pé do zagueiro, uma ele só recuou para o zagueiro, mas ele deslocou um volante e um zagueiro adversário das posições originais. E aí o Guarani consegue criar uma jogada a partir desse buraco. E na outra ele movimenta tanto o Mantuan quanto o Tarek. E o Guarani faz uma jogada por dentro que leva certo risco. E se eu não me engano gera um escanteio para o time do Guarani. Bicho, eu já falei isso outras vezes. E eu repito, eu falei ontem na transmissão. Não adianta colocar o Regis como jogador a ser achado. Não foi assim que ele se destacou no Guarani. Não foi assim que ele teve o seu grande momento no Bahia. E não vai ser assim que ele vai conseguir render ou extrair o melhor do jogador. Todo mundo sabe que o Regis tem capacidade técnica. O Regis é um grande jogador para uma Série B ainda. A gente está falando de um jogador que tem um nível técnico para a Série A jogando uma Série B. Bicho, ele não é o jogador que tem que ser achado. Ele é o jogador que tem que achar o seu companheiro. Ele é o jogador que tem que jogar uma linha mais baixa para poder ditar o ritmo do jogo. Para ir pegar a bola no pé do primeiro volante, para ir pegar a bola no pé do zagueiro, no pé do lateral. E a partir daí achar os seus companheiros no entrelinhas. Não para ser achado no entrelinhas. Ele não vai receber o passe perto do último terço do campo e vai fazer uma coisa mágica. Ele não fez isso quando ele foi bem aqui no Guarani. Ele ia pegar a bola no pé do Bruno Silva, ele ia pegar a bola no pé do Andrade, ele ia pegar a bola no pé do Valber, no pé dos zagueiros do Guarani, no pé dos laterais. Cara, a gente via ele fazendo isso e a partir daí ele conseguia criar a jogada. Ele criava a jogada e depois, com menos marcação, se apresentava no campo de ataque, normalmente sendo marcado por um meia, com menos poder de marcação do que um volante tem. E aí ele se apresentava no campo de ataque para receber a bola de novo. Ditava o ritmo da partida. Então não adianta você achar que ele vai receber essa bola na entrelinhas e vai fazer mágica, jogando de costas para o gol. Ele não joga de costas para o gol. O jogador que joga de costas para o jogo é muito raro. O Matheus Bueno sabe jogar de costas para o gol, o Bruno Silva em algumas situações também. O Andrade conseguia jogar muito bem de costas para o gol.
O Regis não. O Bruninho consegue jogar de costas pro gol também. Ele faz muito bem a função do falso 9 que tentaram pôr o Regis ontem e não deu certo. Cara, é muito complicado, assim. Não adianta também ficar massacrando o cara, sendo que ele joga numa posição que nitidamente ele não sabe jogar e ele não tem as características para atuar nessa posição. Aí começa a ficar complicado, bicho. E a gente vê isso desde o começo do ano. E nada muda. Agora, eu quero entender por que, que o Humberto Loser coloca o Bruninho para jogar como um meia numa linha que fique do lado do Matheus Barbosa e próximo do Matheus Bueno, e quando é para entrar com o Regis, ele estica o Regis lá na ponta. Sendo que o Bruninho fazia bem essa função de falso 9, o Regis não. Tá invertendo os papéis dos jogadores, parece. Tá muito estranho isso, cara. Bom, Matheus Bueno, mais uma péssima partida. A gente começou a gostar muito do Matheus Bueno pela capacidade que ele tinha de sair dos espaços e dar o passe vertical por clarear a jogada. E faz muito tempo que isso não está acontecendo. Inclusive, mais uma vez, ontem foi muito mal. E não conseguiu quebrar uma linha de marcação com passe ontem o senhor Matheus Bueno. Todos passes laterais ou então passes para a defesa antes mesmo de dominar e ver se dava para progredir com a bola. Senhor Matheus Barbosa também horroroso, poucos passes certos na partida, começou bem a partida, mas depois começa aquele lero-lero danado de errar domínio, errar passe, errar cabeceio e errar tudo que tenta fazer, errar posicionamento. E também culpo muito o Humberto Loser pela forma que posiciona o Barbosa no campo. O Matheus Barbosa fica quase de ponta direita lá, encostado no Bruno José, e o Bruno José joga quase de ala, foi o que aconteceu ontem. Horroroso o que aconteceu ontem. O Bruno José era um ala direito e o Diogo Matheus estava jogando zagueiro pela direita, cara. Pô, assim também fica muito complicado, bicho. Jogando. Ontem a gente acabou o jogo jogando com 4 laterais. O Pablo Tomás estava jogando de lateral, junto com o Mike. Junto com o Mike, não, junto com o Diogo Matheus. E lá na esquerda o João Vitor estava jogando de lateral com o Mike. O Derek estava jogando de segundo volante. Tinham 6 na linha defensiva e tinham 3 no meio campo. Pô, não dá para ser tão covarde assim. Ó. Tecnicamente, o time do Botafogo é muito fraco, cara. É muito fraco. Um a mais eles tiveram dificuldade de triangular dentro da área do Guarani. Chegar próximo tem um lance de perigo. Então, se você tá empatando, o empate já não adianta nada. A derrota também nada. Nada ia mudar entre um empate e uma derrota ontem. Pô, por que você coloca seu time para jogar lá atrás, cara? Pelo amor de Deus, Humberto. Pô, aí não dá, cara. Que medo de ganhar jogo. Parece que não quer ganhar e parece que foi ontem com a ideia de empatar o jogo, conseguir um ponto. A gente acabou o jogo com 2 primeiros volantes. O Matheus Barbosa, eu não sei quem disse que ele é segundo volante, ele tá jogando o ano inteiro assim, ele nunca foi, desde o Vasco. Ele sempre foi primeiro volante, ele vem do Vasco como primeiro volante. Começa o ano jogando assim. E depois inventam ele como um segundo volante, porque a cada 82 jogos ele acerta uma paulada e faz um gol. Mas bom, já falei que do Matheus Barbosa eu me abstenho mais dos comentários, porque já peguei muito no pé dele aí durante esse ano. E eu mantenho a minha opinião igual. Ainda acho muito fraco, ainda acho ruim e que não tem controle de bola e não tem capacidade cognitiva para ser um jogador profissional. O Bruno Mendes ficou o jogo inteiro lá se matando, correndo atrás de zagueiro, tentando dominar chutão. Tá uma pena. O Bruno José é muito mal na partida, parece que estava muito aflito, muito nervoso, com muito medo e também jogou praticamente de lateral. E o único mais lúcido do time, na minha opinião, cara, o mais lúcido foi o João Vitor. Foi o único que tentou um chute no gol, o único que tentou uma jogada de 1 contra 1, que cruzou, que foi para cima em muitas jogadas. Foi o único que tentou, sendo bem sincero, era o único que parece que entendeu que a gente precisava ter ganho ontem. E aí sai brigando com a torcida. É muito complicado, né, senhor João Vitor? Você era o único, talvez, que a torcida não pegou no pé ontem. Foi o único que tentou fazer alguma coisa diferente. Aí você sai brigando com a torcida. Fica difícil. A gente aprende isso quando tá no sub-10, que não se fala com quem tá fora do campo. Inclusive ontem, muito triste, clima muito hostil no Brinco. Muita briga, muita confusão. Confusão entre a torcida do Guarani mesmo, cara. É muito estranho ontem o que aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa.
entre as 8 mil pessoas que foram ver e dentro do que aconteceu do campo, dava para ver, o elenco tá rachado, os jogadores brigam e gesticulam muito dentro de campo. Isso é outra coisa que a gente aprende na categoria de base. Você pode cobrar, você pode falar, mas você não gesticula dentro de campo sobre o que está acontecendo, porque senão a torcida vê e começa a pegar no pé de jogador X ou Y, às vezes sem nem saber o que está acontecendo. Era uma coisa que eu reclamava que o Giovanni Augusto fazia muito, e ontem todos os jogadores fizeram em algum momento. Todos os jogadores fizeram. Aí o Guarani baixa completamente suas linhas, quer dizer, quando é expulso entre o Valber começa a quebrar um pouco mais a linha de marcação com a bola longa e com a condução, né? Ele entrou muito bem no jogo, eu acho que até foi um dos melhores da partida, mesmo tendo jogado pouquíssimo tempo. E aí quando ele entra no campo, o Guarani tem duas chances de gol não, mas duas chances de ataque e uma chance de gol clara. Foi depois de uma finalização do João Vitor, o Bruno José chega de frente pro gol sem goleiro e chuta no travessão. Isso a gente sabe que não pode acontecer, cara. Era o lance do jogo ali. Mas bom, não dá para falar muita coisa, até porque depois o time não fez nada. O time foi pro segundo tempo, ficou com 6 atrás, 6 jogadores atrás, como eu disse, 4 laterais, 3 volantes, o time todo atrás, muito recuado, o time do Botafogo fraco. Então você encaixando as peças de saída de bola, se você vou encaixar o Barbosa no Tarek, vou encaixar o Bueno no Mantuan, e aí eu tenho ou o Alan Santos ou o Valber, um para encostar no Osman e outro para sobrar. O Guilherme Madruga não ultrapassou a linha de marcação uma vez para receber uma bola longa. Pouco pegou na bola, aliás. O Jonas Toró, a única vez que pegou na bola foi o lance da expulsão do Lucão, que inclusive vale ressaltar. O Lucão ia chegar junto com ele na jogada, então não era já uma chance clara de gol. O Alan Santos não estava longe dele também. O passe foi muito mais lateralmente do que na direção do gol. Não era uma situação clara de 1 contra 1 e volto a repetir, o juiz erra muito feio nisso. Mas enfim, era encostar um zagueiro, deixar o outro sobrando. Pronto, você travou os três jogadores que eram responsáveis por fazer o time circular e fazer o time rodar. Sobe a marcação, encaixou os três, sobe a marcação, cada um encaixa, vai sobrar um zagueiro deles, ou um meia deles, ou um ponta esquerda deles. Ou então vai igualar aqui atrás. Mas não. Baixa as linhas, coloca todo mundo dentro da área para não tomar gol. Que ridículo que aconteceu ontem, cara. O medo do Humberto Loser é ridículo. Por isso que vai ser sempre um técnico da Série B. Pode subir com quantos times for, sempre vai ser um técnico da Série B enquanto tiver medo de jogar bola. Sempre ouvido de todos os meus técnicos, se você tem medo de jogar bola, você não sai de casa. E o nosso técnico tem um medo danado de jogar bola. O time não tem uma jogada ensaiada. Ontem não fez uma jogada ensaiada. Contra o Mirassol não fez uma jogada ensaiada. O time não sabe o que faz com a bola, parece. Cara, é irritante. E aí, pra mim, o que mais me irritou, pra fechar o pós-jogo, que mais me deixou bravo, entrevista que o senhor Alan Santos deu, coletiva de imprensa, falando que tinham jogadores que tinham baixado a cabeça e que não estavam rendendo porque não queriam. Senhor Alan Santos, falei isso no jogo e repito hoje. Então você deve ser um dos jogadores que já tem contrato renovado ou que já tem proposta de time da Série A, porque as partidas ridículas que você faz, que você tem feito nos últimos jogos, ridículas, horríveis. Acho que se eu tivesse um empresário, eu tava jogando Série A hoje também. As partidas ridículas que você faz, os 9 pontos que pode colocar na sua conta por erros graves, individuais, do senhor. E o que você fez ontem, que você foi dar um bote no meio do campo, numa bola que estava longe de você estava extremamente longe do marcador. Tudo bem que não era o seu, mas ao invés de você cercar, tirar o espaço e ir levando para a linha de fundo, você quis dar um bote que até você sabe que você não tem velocidade para chegar naquela bola
e nem atribui isso ao seu físico necessariamente, mas à sua idade e a sua característica mesmo. Ao invés de jantar o cara e matar a jogada ali, não. Você tentou realmente na bola, eu fiquei até surpreso. Não acompanhou o final da jogada e aí saiu o gol. Então, cara, pra mim você ou tá com o contrato renovado ou você tem propósito da Série A, como você bem falou na sua coletiva. Porque as suas partidas têm sido horrorosas. E tudo mostra que você é um grandíssimo paneleiro. Porque você é o jogador do time do Guarani que perdeu espaço 2 vezes no time principal. E nas 2 vezes, depois de uma partida mais ou menos que você misteriosamente entrou em campo ou começou jogando, essas 2 partidas fazendo um joguinho nota 6,5, 7, recuperou sua vaga no time titular. Acho que isso explica muito porque o Alvarinho não joga, porque o Valber foi sacado mesmo estando regularmente bem e sendo muito mais seguro do que você. Aliás, ontem o Alvarinho entrou e conseguiu ser o zagueiro mais seguro da partida, né? Mas aí eu também não vou ficar falando dele me alongando, porque eu já me alonguei muito nisso durante o campeonato inteiro. Mas eu ainda acho impossível que o Alvarinho não seja melhor e não jogue mais do que Alan Santos, Valber e Lucão, e do que o Matheus Bueno tem apresentado nesses últimos jogos e do que o Barbosa apresentou o campeonato inteiro. E você, Alan Santos, pode colocar 9 pontos na sua conta. 9 pontos, se não tiver mais, né? Se a gente não for parar para ver mais. Só assim de jogos que você entregou o gol do jogo, né? E esses 9 pontos, olha, dá para colocar a gente até em briga pelo título, hein? O que você faz não se faz em hipótese nenhuma. Você não só mostrou que o time está rachado, como você mostrou que você é um grande paneleiro. Bom, é com essa crítica aí que eu encerro o pós-jogo de hoje. Agora também já é... Estou fazendo esse vídeo de madrugada, é 4h30 da madrugada, para sair perto do jogo do Fortaleza de amanhã, que o Crispim vai fazer um gol. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Quero agradecer muito ao Bugricast, principalmente ao Léo e o Pezão, por me darem a oportunidade de estar aqui conversando e trocando uma ideia. Muito obrigado a você que compareceu na live de ontem durante o jogo. Muito obrigado a você que é bugrino e acredita no Guarani. Te convido a deixar um comentário para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo e me seguir lá nas redes sociais, @Vitorelli, em todas elas você vai achar tranquilo. E seguir o Bugricast também em todas as redes sociais, @Bugricast, Instagram, Twitter. Instagram e Twitter, não tenho certeza do Facebook. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço e até jogo que vem estaremos aqui comentando mais uma vez.